Boa noite. Tá bonita. Aliás, está todo dia bonita essa igreja. Ó, tu é. Acaba bom, viu? Acaba homem. Sério mesmo. Eu já elogiei ele sabe disso. Um feliz sábado a todos. Amém? Deixa eu olhar devagarzinho aqui. Até neguinho tá ali, é? Tudo bom, meu lindo? Nego lindo. Aí eu posso chamar de nego que não me processa não, é parente. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Esse grupo maravilhoso é grupo o quê? Meu nome? Moriá. Canta muito, viu? Canta muito bem. Muitas vezes o pessoal pensa que canta muito é porque canta o dia todo, mas não, é porque canta bem mesmo. Entendeu? Né, Ismael? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Ainda estamos em Apocalipse, viu? Está perto de acabar a nossa série aqui, nossa minissérie de Apocalipse, está perto de acabar, e nós vamos entrar nos temas mais suaves, ou mais fortes, né? Deus proverá. Amém? Bíblias abertas? Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler só um versículo em Apocalipse. Bíblias abertas. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nós queremos Te agradecer por mais uma semana que o Senhor nos permitiu. Obrigado, Senhor. Nós adentramos ao Teu santo dia e estamos aqui porque a Tua misericórdia tem nos alcançado. Nós temos certeza que durante toda essa semana o inimigo tentou nos destruir de alguma forma. Nós não vimos porque a Tua misericórdia tem nos alcançado e o Senhor não permite que vejamos o tanto de inimigo que tenta nos destruir para que não venhamos a desanimar da caminhada. Mas nós temos certeza que assim como o inimigo tentou contra nossas vidas, o Senhor colocou anjos ao nosso redor nos protegendo e nos livrando de todas as suas investidas. E nesse momento estamos aqui reunidos entre irmãos para nos deleitar na Tua palavra. Eu quero Te pedir, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor se faça presente em nosso meio, precisamente em nossos corações. De uma forma especial eu Te apresento cada irmão ou irmã que nos visita. Que o Senhor os fortaleça nessa caminhada, porque se eles vieram aqui, porque foram impulsionados pelo Teu Santo Espírito, e que não fiquem só nessa caminhada, Senhor, que eles possam Te aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que eles possam entender que aceitar significa obedecer, aceitar quer dizer seguir, aceitar quer dizer renunciar ao eu e viver por Cristo. Sabemos que é difícil, mas que vale a pena, vale, porque o que o Senhor tem preparado para nós, como diz na Tua santa palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem. E nós cremos, Senhor Deus, que pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, nós iremos alcançar esse dia e estaremos contigo por toda a eternidade. Por favor, nos dá o discernimento da Tua palavra. Esteja conosco agora, suplicamos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vou até tentar falar mais baixo, que minha voz está indo para o saco. A voz está miando, viu? Eu estou ficando velho. Quando a gente vai ficando velho, não quer dizer que todo velho tem defeito não, viu? Mas eu estou ficando velho, ficando com defeito. A gente fazia evangelho de 20, 30 dias aí, a voz não miava, e agora com 8 dias, a voz já está indo para o saco. Fala sério. É difícil, mas tá bom. Quando Jesus voltar, essa incorruptibilidade, né? Ou melhor, essa corruptibilidade vai sumir. Nós seremos incorruptíveis, não iremos nos corromper mais. Corromper quer dizer destruir, desintegrar. E nós estamos, cada dia que passa, desintegrando. Nós estamos caminhando a passos longos para o fim. E pode não ser o fim. Depende do que você tem para oferecer ao Senhor. Então eu posso oferecer alguma coisa ao Senhor, a Deus, para eu ser salvo? Vocês acham o quê? O que é que vocês podem oferecer ao Senhor para ser salvos? A vida. Só isso. Você não precisa fazer mais nada, só se permitir, só aceitar. Apocalipse 22, 20 diz o seguinte, 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Amém? Vem, Senhor Jesus. Esse é o último versículo da Bíblia que fecha com chave de ouro. Nós vamos ler esse por enquanto, mas tem mais que nós iremos ler. O tema da nossa mensagem é promessas do Apocalipse. Promessas do Apocalipse. Infelizmente nós vivemos em dias que fazer promessas
e não cumprir parece algo normal, né, Ismael? Infelizmente. Principalmente no que se trata de alguns políticos. Eu não vou generalizar, tem alguns que são direito e procuram honrar o que promete. Não me peça para dar nome, que vai ter dificuldade, viu? Não peça o nome, por favor. Mas que tem alguns, tem. Eu acho que tem. Que costumam honrar com o que promete. Mas deve ter. Infelizmente isso não é normal. Essa questão de você prometer as coisas e não cumprir, não é normal. Esse é o filho de Zé de Maia, é? Tu tá bom, irmão? Beleza, eu conheci, viu? Não cumprir com promessas é feio. Nos torna pessoas desacreditadas, pessoas sem caráter. E isso é feio para o cristão. Mas as promessas contidas aqui em Apocalipse, elas vão ser cumpridas. São promessas feitas por Jesus. E Jesus é Deus, e Deus não mente. Então nós temos que nos alegrar, porque Ele vai cumprir a promessa que nos prometeu. E nós temos que entender que tem promessas que nos alegram e promessas que nos entristecem. E você vai entender essa noite, se você vai se alegrar com as promessas de Cristo, ou se você vai entristecer-se. Você vai ficar triste. Da mesma forma que Deus, Ele é amor e é justiça, você vai entender que Ele promete algo positivo e negativo. Não era para ter negativo. Mas como nós somos seres livres, é loura ali? Tá bom, minha irmã? Nós somos livres para poder fazer nossas escolhas. Então, as nossas escolhas vão nos direcionar para o que é bom ou para o que é ruim. Isso é fato. Isso é com os filhos. Isso é na vida. É normal. Geralmente, nós somos fruto do meio. Geralmente. Existem poucas exceções. Mas, geralmente, nós somos frutos do meio. Queridos, mesmo em meio a esse grande conflito que nós estudamos aqui essa semana em Apocalipse, aqui nós podemos nos alegrar, pois temos as promessas do Senhor Jesus Cristo, que nos trará paz, amor, restauração e felicidade. O mais interessante é que essas promessas já atravessaram séculos, né? E parece que foi feita hoje. Elas estão em harmonia com a nossa vida. Quando nós estudamos Apocalipse, as promessas do Senhor Jesus, os acontecimentos, inclusive lá em Mateus 24, alguns acontecimentos que ele predisse, ele disse, ainda nessa geração, algumas pessoas por não entender a Bíblia direito, acham que a Bíblia está se contradizendo, mas tudo o que ele falou cumpriu e está se cumprindo e cumprirá. Por você não entender a Bíblia, não desacredite da Bíblia, a Bíblia não falha. Não faça que nem Gil da Barraca, eu era um crítico ferrenho da Bíblia. Eu comecei a andar nas igrejas, parecendo turista, Assembleia Batista Universal em São Paulo, né? Católica, Renovação Carismática, e depois eu virei um cético, desacreditei da Bíblia. Você sabia que os ateus mais conhecidos, ele conhece a Bíblia toda? Só que ele conhece a Bíblia toda, mas não conhece Jesus. Aí não adianta. Quando você lê a Bíblia no intuito só de especular, só de informação para crítica, não vai acontecer nada em sua vida. Mas quando você ora, quando você busca a presença do Espírito Santo, acontece. É igual você que vai se batizar. Laina, Raíssa, o João está aí? Não, que vai se batizar amanhã? Não pôde vir provavelmente. Vai ter alguns batismos aqui amanhã. Não adianta você tomar sua decisão só para tirar foto e postar nos status do WhatsApp ou nas redes sociais. A partir do momento que você tomou sua decisão, já está valendo para Cristo. É por isso que o semblante de Laina já mudou. Porque o Espírito Santo já aceitou a decisão dela e já está operando na sua vida. Agora, existem pessoas que tomam a decisão com a cara cínica e continua com a cara cínica. E não prospera na fé. Sem compromisso, só por tomar. Eu sei que, bem verdade, algumas pessoas não gostam de tomar decisão depois que sai da igreja, mas cuidado. A igreja adventista, ela adota o rebatismo, porque na Bíblia não existe proibição, mas existe demonstrações de rebatismo. Nós temos casos lá em Efésios 4, 5, se eu não me engano, dos seguidores de Jesus, né, depois que Jesus já tinha ascendido ao céu, e Paulo foi batizado por Paulo, mesmo sendo batizados antes por João Batista. Eles eram batizados, mas não
pelo dom do Espírito Santo, eles não tinham um conhecimento do Espírito Santo, e eles precisavam adentrar em missão na Ásia. E quando eles se encontraram com Paulo, Paulo disse: vocês creram no que foi batizado, creram no Espírito Santo? Eles disseram o quê? Nunca nem ouvimos falar. Pode ser alguém batizado sem a presença do Espírito Santo? Não pode. Então aquele batismo nas águas não foi tão necessário, por isso que Paulo os rebatizou. Existem comentários que Paulo também já havia sido batizado, porque quando Jesus chegou, quem já batizava? Quem? João Batista. O batismo não é depois de Jesus, é antes de Jesus. Já era um processo de batismo que existia, de arrependimento. Então há algumas possibilidades de Paulo já ter sido batizado, e depois, quando ele teve um encontro com Cristo, ele foi batizado. Não é isso? Ele se arrependeu, ele agora entendeu o que é uma conversão, e aí ele foi batizado. E por que eu estou falando nisso? Porque tem pessoas que ficam assim: não, eu não vou, porque esse negócio de entrar e sair, você não pode. Quando diz lá, eu até comentei errado, essa passagem dos discípulos foi em Atos 19, e Efésios 4, 5 fala de uma só fé, um só Deus, né? E um só batismo. Uma só fé, porque você não pode ter fé em nada ou em ninguém, a não ser em Deus. E por isso que é uma só fé. Ah, eu creio em Deus, eu creio em São Jorge, eu creio em São José. Não, você tem que ter fé só em Deus. É por isso que é uma só fé, um só Deus e um só batismo. Não é só uma vez ser batizado, é um modelo de batismo, só uma qualidade de batismo, só existe um modelo, porque o batismo representa o que, gente? Quem sabe? Morte, morreu o velho homem ou a velha mulher, e ressurgiu-se o novo homem e a nova mulher para viver uma novidade de vida na presença de Jesus. Ah, mas pecou. Sim, pecou, você está no mundo de pecado, infelizmente você vai pecar. Aí agora está perdido, não tem mais jeito? Quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas? Tem limite? 70 vezes 7 é uma linguagem simbólica, quer dizer que é infinitamente. O perdão é infinito, nós temos que perdoar sempre. Então o batismo não é para você também fazer do tanque batismal uma banheira de tomar banho. É para você se batizar, procurar servir a Deus, mas se porventura você se afastar, você apostatar da fé, o rebatismo é válido. Se o rebatismo não fosse válido, eu não estava aqui não, gente. Eu fui rebatizado. A primeira vez eu fui muito empolgado. Eu queria uma mudança de vida na igreja, através dos irmãos. Não acha. Não acha, acha crítica. Já cheguei quase a sair no murro, mas irmão João, ele é bruto, eu sou do bruto e meio. Hoje nós estamos muito bem, graças a Deus. Você está entendendo? Quando você vai muito empolgado, você não consegue ficar, porque o seu objetivo é outro. O nosso objetivo tem que ser com Cristo, por Cristo e para Cristo. Quando eu voltei, cabisbaixo, feito um cachorrinho com o rabinho entre as pernas, eu entendi agora que eu tinha que ter humildade. Eu tinha que tentar tolerar os meus irmãos, tolerar o João, ele me tolerar. E o meu compromisso com Cristo. Fui rebatizado, vai fazer 7 anos. Você tem ideia de quantas pessoas já aceitou Jesus através de Cristo me usando? Então, se eu não tivesse sido rebatizado, quem estava rindo, quem estava feliz? O diabo. Então tire essa ideia da sua mente que não pode existir rebatismo, não existe proibição na Bíblia. Agora sim, você foi de uma igreja, de uma outra denominação, e você foi batizado por imersão, que é o batismo válido, e você agora aceita a igreja, a doutrina da igreja adventista, os ensinos, aí pode ser feita uma profissão de fé. Você vem aqui declarar a sua profissão de fé diante das pessoas, a igreja vota, a mesma coisa do batismo. Você não precisa mais fazer o ritual da água, porque você já foi batizado assim por imersão. Mas foi só aquela cunha na cabeça, não vale não, viu? E foi quando é pequeno, não vale também. Porque criança não sabe que está errando, e se não sabe que está errando e que está pecando, também não tem como se arrepender. Entendeu? Então, batismo é ter consciência do pecado, se arrepender do pecado e aceitar ser uma nova criatura. Então, tire da sua mente que você não concorda com outro batismo. Na verdade, um só batismo é só uma maneira de ser batizado. Ok? Amados, como eu disse, o mais interessante é que as promessas de Cristo, elas se encaixam para nós hoje, né? Em perfeita harmonia. Bem verdade que há quem duvide, mas até essas promessas, ou melhor, até essas pessoas que duvidam da Bíblia e duvidam que Jesus vai voltar, até isso a Bíblia responde. Veja aí em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 a 13.
Veja o que é que a Bíblia responde para os incrédulos, os descrentes, os céticos com relação à volta de Jesus. Porque eu tenho certeza que você já ouviu algumas pessoas falar que esse negócio de Jesus vai voltar, rapaz? Que voltar que nada. Eu vou falar para vocês. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 a 13. Eu estou comendo dobrado. Porque na época que eu virei um crítico ferrenho da Bíblia e dos crentes, eu tenho um colaborador meu, Adonis, que é meu irmão do coração, ele trabalha comigo, vai fazer 18 anos já. E de tanto eu falar de crente e falar da Bíblia, ele ficou mais cético do que eu. Eu já ofereci estudar ele assim, ó. Ele não aceita. Ele não diz não, nem diz sim. A gente percebe que ele não aceita. Eu já disse para esse negócio de Jesus voltar aqui, isso é caô. Isso é ideia, não está vendo que Jesus não vai voltar? Eu falava para ele. De tanto eu falar nisso, ele acreditou. Eu acho que é o deísta, né, que acredita que Deus criou as pessoas e deixou igual batata, né? Ele não acredita que Deus é um Deus que dá providência, né? E eu achava que Deus criou o ser humano, mas não interfere na vida dele. Na verdade, ele não interfere diretamente, ele deixa você livre. Mas a sua liberdade vai dizer se você vai estar com Deus ou com o inimigo de Deus. Então Deus, ele está assim relacionado a você sempre, ou não. Ele não lhe deixou à deriva, ele vai voltar, ou seja, o seu filho vai voltar. Então, de tanto eu colocar essa descrença na mente de Adonis, eu acho que está difícil para tirar. Mas em nome de Jesus, aí agora é com o Espírito Santo, viu? Que eu coloquei, mas está difícil. Mas em nome de Jesus, ele devagarzinho está entendendo que o negócio é sério e que eu estava errado. Amém? 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, ou que se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados e derreterão, derreterão, abrasados se derreterão. Nós, porém, essa aqui é bonita, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ou seja, por que Jesus não voltou? Se ele voltasse há alguns anos atrás, você iria com ele? Ou você ficaria? Você estaria salvo ou perdido? Você entendeu por que ele não voltou ainda? Ele não voltou ainda porque a misericórdia de Deus tem lhe alcançado, tem lhe dado oportunidade de arrependimento. Ele não quer que nenhum se perca. Então eu tenho tempo. Vá achando que tem, vá. Ele quer que você não se perca, mas existem os sinais que mostram que a sua volta está breve. E os sinais estão se cumprindo cada vez mais e cada vez mais se aproximando. A gente percebe claramente isso. Nunca vi tanta maldade como tem visto. Eu sou novo, tenho 46 anos, mas se você perguntar a uma pessoa de idade, você vai ver que o mal já está aqui, ó. Já está no limite, gente. As pessoas estão matando os outros por nada. A droga está assassinando os nossos jovens de uma forma incrível, monstruosa. Cada dia aparecendo uma droga nova para seduzir os nossos jovens e adultos, famílias desfeitas. É um inferno só. Nós estamos vendo claramente que o Senhor está às portas. Para que sinal melhor do que esse, de que ele está voltando? Aí, se você não crê que Jesus vai voltar, presta atenção aqui, você que nos visita, presta atenção. Se você não crê na volta de Jesus, me explique a sua existência. Na saída você me responde. Ok? Se você disser, não, eu sou descendência do macaco, eu sou ascendente do macaco, beleza, problema seu. Agora me mostra uma macaca parindo gente. Você está entendendo?
Quem duvida tem que fazer o quê? Quem duvida tem o ônus da prova, tem que provar. O que foi mais fácil? Deus criar tudo pelo poder da sua palavra, o ser humano do barro e colocar vida nele, ou depois ressuscitar do barro? Difícil foi fazer o primeiro, para ele nada é difícil. Então eu creio que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, eu creio que Jesus vai voltar, e é por isso que eu estou aqui. Amém? Se não fosse, eu não estava, pode ter certeza disso. Era cada um no seu quadrado. Mas não, eu creio que Jesus voltará, e por isso, eu acreditando nas promessas dele, eu estou aqui para que você também creia e você aceite. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você está vivendo um inferno às vezes, psicológico. Nós temos uma guerra travada em nossas mentes, diariamente. Um vazio que parece o buraco da camada de ozônio. Nada consegue preencher. Nada do mundo, mas se você se entregar a Cristo em verdade e em espírito, se for de falsidade o buraco continua, mas se for em verdade e em espírito, esse vazio, ele vai ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Você não vai se deprimir quando vê que tua colega tem uma coisa que tu não tem, que o teu vizinho conseguiu uma coisa e você não conseguiu, que aquilo que você queria a outra pessoa conseguiu, você não vai se deprimir, você vai entender que a tua vez vai chegar e que Deus vai te honrar. Amém? Queridos, Deus é o dono do tempo, e até o momento Ele está te dando, e o melhor, está nos dando oportunidade. Só Ele sabe quanto tempo você ainda tem, só Ele sabe. Eu tenho certeza que, se aquela moça, alguns dias atrás eu soube, eu acho que foi ali perto de Itamar Ferragens, uma comerciante vinha com o carro, e tinha um carro parado na pista, né, e o carro colidiu no fundo do outro, e ela morreu na hora, não é isso? Creio que vocês aqui conheciam. Se ela soubesse que ali era o fim dela, ela não teria se preparado mais? Ela não teria, eu não sei como é, eu nem conheço, mas com certeza ela teria dedicado mais para Deus, mais para estar em plena comunhão com Deus. Aí você pensa que a morte vai chegar só para o vizinho. Você vai no velório, conta piada, dá risada. Se for muito próximo, você até fica quieto. Se for muito amigo ou parente, você ainda chora. Mas quando é na tua casa, um filho, uma filha, a mãe, o pai, aí você se desespera. Quando você vê a morte chegar tão perto, aí que você entende que você é uma vela, está acesa, mas está ventando. Pode apagar a qualquer hora. E você está vivo ou viva não é porque você é mais bonito do que os outros que morreram na Covid, do que a moça que morreu no acidente, do que Jeovazinho que morreu esmagado. Não é porque você é melhor do que eles, não. É porque através de você, Deus quer que outras pessoas enxerguem Cristo. Assim como Satanás foi expulso do céu, nós estudamos ontem, e ele selecionou, fez uma seletiva de exército de anjos para destruir a criação de Deus que somos nós. Deus está lhe convocando para a batalha. Ele está fazendo uma seletiva de soldados e soldadas celestiais. Você tem que trabalhar para Cristo. Ou você trabalha, ou milita do lado de Cristo, ou você luta do lado de Cristo, ou você é um forte candidato ao inferno para lutar do lado do inimigo. Não existe neutralidade na questão espiritual. Eu sou neutro. Você pode ter sido neutro na política. Você pode até ter sido. Disso eu não tenho culpa, mas está comendo o pão que o diabo amassou do mesmo jeito, ainda vai comer. Se tivesse bom para você, beleza. Agora, na questão espiritual, não vai achando que sua neutralidade vai fazer com que você compartilhe o mesmo que o outro, não. Vai não. A neutralidade, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Pode ter certeza disso. É hora de decisão. Parem de fingir que não é com vocês que ainda não tomaram a decisão. Ah, eu não me sinto preparado. Gente, eu estou ouvindo tanto isso. Quando você diz que não se sente preparado, você está dizendo que Cristo não pode te preparar. Para se batizar não precisa se preparar, é só decidir. Agora, para chegar ao céu, é se permitir ser preparado. Mas para tomar decisão, não. É verdade que a igreja adventista dá instruções de estudo para você ter uma base, conhecer a doutrina, entender um pouco e tomar sua decisão. Mas se você já tomou um estudo, 2 estudos, 3 estudos, 4 estudos e não está preparado,
Quem não se prepara para o céu é um forte candidato ao quê? Precisa desenhar, não? Não brinquem, vocês podem ter tudo, menos tempo. Amados, Apocalipse 22:12 diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E obra salva, Gil? Não. Ah, então é só fé. Me prova a tua fé. Só prova através das obras. Aí você diz: eu creio em Deus. Está ouvindo, Eugênio? Eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus. Então, quando eu fizer o apelo para batismo, levanta, pega a tua túnica, segura a tua Bíblia, decide pelo batismo, porque fé sem obras é morta. Não adianta, Felipe. Não adianta dizer que crê, dizer que tem fé e ficar aí sentado. É preciso tomar decisão. Quando foi namorar, apesar que hoje a namorada está queixando o namorado, em alguns casos, né? Mas o normal é que você tenha uma iniciativa, né? Isso me faz até lembrar a história de um jovem que ele amava uma moça da faculdade, só que ele tinha condição pouco, ele tinha vergonha porque ela tinha condição melhor, mas ela gostava dele, só que eram meio tímidos, os dois, e ele não podia chegar nela porque ele era tímido, tipo eu, sabe, muito tímido, né? Aí ele não chegava na moça, e a moça queria que ele tomasse a iniciativa, mas ele não tomava. Aí apareceu um galanteador, lábia na moça, ela disse: fulano não gosta de mim, e foi casou com o galanteador, viveu com ele, uma vida infeliz, mas viveu, porque ela gostava do outro. Passou-se muitos anos, depois de muitos anos o outro também casou, infeliz também, aí se encontraram, aí ele teve atitude, começaram a conversar, e então eles se confessaram, que eram um apaixonado pelo outro, e ela disse: tudo que eu estava esperando de você era só uma atitude. Você quer ser feliz? Tenha atitude. Eu falei ontem e vou repetir, não conheço um de sucesso na vida, uma pessoa de sucesso na vida, que não tenha atitude. Aí fica, meu pé está doendo. Se chover e tu não plantar, vai ter colheita? Vai ter que roubar do vizinho, fica feio, vai preso. Hoje está chovendo a unção do Espírito Santo aqui, tome posse. Diga: Senhor, eu não vim aqui para me batizar, eu vim só para ouvir aquele Gil da Barraca falando, mas o Senhor está falando aos meus ouvidos, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso entender que tudo aqui é ilusão, que o que eu estou vivendo aqui é um ensaio, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. É um preparo, Zé da Água, é um preparo, seu Dedé. É você se permitindo e Deus te capacitando. Não venha dizer: eu preciso me preparar. Quem é você para se preparar? Trapo de imundícia é o que nós somos sem Cristo em nossas vidas. É Ele que nos prepara, Ele que nos capacita. Algumas pessoas falam: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Bem verdade que sim, mas Ele só capacita aqueles que se permitem. Essa frase é de Albert Einstein, não é bíblica, mas se enquadra que verdadeiramente o Senhor capacita quem Ele quer, mas Ele não vai fazer com que você levante para Ele lhe capacitar, ou melhor, sem você se levantar, Ele não vai lhe capacitar, vai não, é preciso você ter atitude. Ele prometeu que irá voltar para levar os eleitos. Vamos para frente, amados. Sabemos que Deus é amor e é justiça. Nós temos a certeza de que Ele tem promessas positivas, como eu falei no início, para presentear, para cumprir, para aqueles que o aceitam, como também negativas, para aqueles que o ignoram. Aqueles que foi assim no passado, é assim no presente e vai ser assim no futuro. Vamos para Deuteronômio, vamos ler um pouquinho das promessas do Senhor para o seu povo, lá no deserto, ao entrar na terra prometida, mas que vale para nós hoje. Aqui foi para o Israel literal, e hoje é para o Israel espiritual. Nós somos hoje o quê? Israel espiritual. Israel espiritual, é para nós hoje. Vamos ler aqui, 28:11, presta atenção, olha o que o Senhor prometeu para aqueles que o aceitam.
para aqueles que aceitam honrá-lo, para aqueles que prometem tentar guardar os seus mandamentos. Por que eu falei tentar? Porque não quer dizer que você consiga, mas para ele o importante é você tentar. O 11 diz o seguinte: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Mas agora vem a condição: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. É uma promessa? Mas tem uma condição? Agora vamos ver a maldição. Versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. Misericórdia. Você entendeu aqui? Mas isso foi para o judeu lá no passado. E foi? Será mesmo? Deus não muda. As suas orientações também não. As orientações para o Israel espiritual é a mesma para o Israel literal, que somos nós. Não venha para cá dizer que os mandamentos de Deus ficou no passado, senão eu vou lhe matar, viu? Não é pecado? Né, moça? Está no passado, não vale mais, eu posso matar. Não é, de Carlos? Então como é que um idiota vem dizer que os mandamentos de Deus ficou no passado? Sabe qual é que eles querem dizer que ficou no passado? O quarto mandamento. Porque é a estratégia de Satanás: fazer com que você não adore o Criador do céu e da terra, fazer com que você adore a criatura em vez do Criador. E por isso vai surgir um sábado espúrio, um sábado falso, um dia falso, porque sábado nós vamos pregar sobre isso ainda, quer dizer descanso. O Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. É o sábado do Senhor. Já tentaram mudar e estão tentando, e vão conseguir, mas os fiéis adoradores não vão obedecer o homem. E o sábado é um mandamento? Está onde? Está lá no meio dos 10. Porque se os mandamentos, a lei de Deus, a lei moral, tivesse sido abolida, nós vivíamos desordem mais ainda do que o que já está. Então um requisito para que você venha a ser salvo é por Cristo, é aceitando a salvação em Cristo Jesus. Mas quando você aceita, o que define se você aceita é a obediência. Eu sou casado, vai fazer 18 anos. E vocês acham que eu sou fiel à minha esposa por causa desse pedaço de metal? Isso aqui me dá segurança, ou dá segurança a ela para eu não trair? Não. Sabe o que vai fazer com que eu não traia minha esposa? O amor. O amor. Sabe o que vai fazer com que você consiga observar os mandamentos de Deus? O amor a Cristo. Só isso. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Se você não amar, aí você pode dizer é impossível. E é mesmo. Porque sem amor, você não consegue. Queridos, não perca essa chance, aceite o batismo como demonstração de fé. Deus quer entrar na sua vida e fazer toda a diferença. Para de sofrer. Para de se lastimar, chorar, escondido dos filhos, escondido do esposo. Para de pensar em fazer besteira. Tem pessoas que estão com tanta depressão, tão deprimidas, que pensam em tirar a própria vida. E o quantas pessoas. Hoje nós estamos em setembro, esse mês de setembro, existe a campanha de Setembro Amarelo. Por quê?
É contra o quê? Porque as pessoas estão se suicidando como nunca. O suicídio é um projeto de quem? Nunca se viu tantas pessoas deprimidas como ultimamente tem visto. É um desejo pelo ter e pelo ser que esquece de quem pode todas as coisas. Aí mesmo conseguindo o que tanto quer, mesmo sendo o que quer, não são felizes. São infelizes. Hoje as pessoas estão sedadas pelo ser e pelo querer ter as coisas. Aí quando não conseguem, quando se frustram, se deprimem. Porque falta Jesus na vida dessas pessoas. Porque servem Cristo só de boca para fora. Só da boca para fora. Estão brincando de ser cristão. Enquanto o capeta não brinca de ser demônio. Amados, por causa do pecado, o homem teve que ser expulso do Éden. Porém, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, seremos readmitidos no Éden. Amém? Até essa expulsão demonstra o amor de Deus para com seus filhos. Imagina só, o ser humano pecou lá no Éden, fomos condenados pelo pecado, está ouvindo? Fomos sentenciados à morte, não tinha escapatória para a gente. Comeram do fruto proibido, se ficassem no jardim comeriam o quê? O fruto da árvore da vida. E aí eles em pecado, vivendo a eternidade, o que ia acontecer? Quem já visitou uma pessoa em estado de, como é que diz? Terminal. Estado terminal. Gente, você já viu uma pessoa em estado terminal? É difícil. Sofrendo, contorcendo de dor, toma remédio, toma morfina e a dor não passa. O bicho comendo a carne, que eu já vi situações assim. E a pessoa pedindo a morte. E pena, míngua para morrer. Aí os familiares, Senhor, dá o alívio. Não é assim? Agora imagina, uma eternidade toda sofrendo desse jeito. Então só o fato do Senhor ter expulsado os nossos primeiros pais do jardim do Éden foi um ato de amor depois do pecado. Porque a providência dele estava vindo, era Cristo. Estávamos condenados à morte, à doença, à enfermidade. E por isso ele, como ato de amor, nos expulsou os nossos primeiros pais do jardim. Mas através de Cristo ele quer nos colocar de volta dentro do jardim. Amados, como eu disse, imagina a pessoa sofrendo em estado terminal por toda a eternidade. Se você for, não precisa abrir a Bíblia, Apocalipse 9:6 diz que os perdidos na volta de Jesus procurarão a morte. E a morte fará o quê? Fugirá das pessoas. A pessoa vai subir num poste e vai pular de cabeça para baixo, vai quebrar o pescoço, vai estourar o crânio, mas não vai morrer. Só vai morrer quando o Senhor quiser que morra. Mas que Deus é esse? É o Deus que está te dando oportunidade agora. É o Deus que está falando ao seu coração e dizer, prepara-se. Ou melhor, abre o teu coração, deixa eu entrar que eu vou te preparar. Para que quando eu voltar, tu esteja entre os meus eleitos. Porque vai ter um período das pessoas tentando morrer com a glória de Deus. Para aqueles que vai ser alegria, para muitos vai ser tormento. Nós, lá em 1 Tessalonicenses fala sobre isso, nós lemos ontem. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos restaurados. E nós seremos juntados, nos unimos àqueles que ressuscitaram, os nossos queridos. Eu quero abraçar minha mãe. Eu não conheci minha mãe, eu quero abraçá-la. Ah, Gil, ela era crente. Não sei, não. Só vai ser salvo os crentes? Não. Vai ser salvo aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. E aquele que, conforme o seu conhecimento, o serviu. Só que para você que está aqui essa noite, eu vou lhe dizer em alto e bom som. O seu conhecimento tem que ser manifesto através de decisões. Porque talvez pessoas suas que morreram no passado não tiveram essa oportunidade que você está tendo. Transgrediram a lei de Deus, mas não sabiam. Comeram um monte de porqueira contaminando o templo do Espírito Santo, mas não sabiam. Essas pessoas podem alcançar misericórdia, porque lá em Atos 17:30 diz o quê? Porque Deus ele não leva em conta o tempo, mas notifica aos homens que todos se arrependam. Então se você quer estar no céu, ser levado para o céu, para viver a eternidade com Cristo, você precisa ter decisão. Pode ter certeza, ainda que Cristo demore alguns dias, que eu acho que ele volta logo, mas não posso marcar a data. Mas eu lhe digo uma coisa, pode ser que você vá para o pó da terra daqui a pouco.
A não ser que você me garanta que não vai morrer. Domingo à noite eu quase morria. Eu até perguntei aqui, se eu morresse, você chorava? Irmão João disse que chorava. Não vou pagar para ver. Bati num cachorro e o carro fez assim para sair, se vira, ia dar várias capotadas. Está aí quebrada a frente do carro todinho. E eu vim pregar o evangelho, segunda noite. Você está entendendo como é as coisas? Mas para mim, tem problema não. Sabe por quê? Porque aqui não é minha casa. Aqui que eu falo, esse mundo não é minha casa. Aqui eu estou de passagem. Eu quero ficar mais uns dias, sabe? Mas é o Senhor que pertence à minha vida. E você tem essa segurança? Você tem essa segurança de que você pode descer ao pó da terra a qualquer momento? Com quem vai estar selada a sua história, a sua vida? Com Cristo ou com Satanás? Queridos, o que define o pecado? Quando lemos 1 João 3,4, certificamos que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, os 10 mandamentos. Nesse caso só existe pecado porque existe lei. Se os 10 mandamentos tivessem sido abolidos na cruz, não existiria pecado. Poderíamos matar, roubar, se prostituir. Eu tenho uma morena linda que amo de coração, mas se não fosse pecado eu tinha duas. Isso é bom, mas é pecado. Sério? Pode ter duas mulheres? Ah, Salomão teve. Deus mandou não? Salomão teve foi 1000. Davi teve um bocado. Foi com ordem de Deus ou com permissão de Deus? Não. Ele sofreu consequências disso ou não sofreu? Uma mulher só já apurrinha a mente da gente, imagina duas. Você está doido? Foi um homem e uma mulher. A mulher não pode ter 2 homens e nem o homem pode ter 2 mulheres. O projeto de Deus é um homem e uma mulher e uma família. Esse é o principal pilar de Deus, família. Queridos, ao contrário do que algumas pessoas falam, alguns desinformados ou mal intencionados, Jesus, quando veio aqui, ele não aboliu a lei. Em Mateus 5,17 ele diz que veio cumprir a lei. Ele veio nos ensinar como observá-la. Cristo é o maior exemplo de obediência e observância à lei de Deus. Sabe por que ele veio? Porque ele prometeu que viria. E ele é Deus. Ele promete e cumpre. Ele veio, viveu como homem, não transgrediu a lei, morreu como homem e ressuscitou como Deus. E intercede junto ao Pai por mim e por você. Por mim e por você que o invocar, que o chamar, que o clamar e que procurar viver na presença dele. Não faça de Deus, não faça de Cristo o pneu de estepe. Quem tem carro aqui? Não é para se aparecer não, só para dizer que tem. Isso, normal. Quantos olhou o pneu de estepe hoje? Hã? Olhou? Você acha que eu olhei não? Eu devia ter olhado, não era? Se estourar um pneu daqui para casa, o que é que vai acontecer? E se não tiver sinal de celular? Pode passar a noite lá, né? Ou então andar de pé para Capim Grosso. Por que eu estou falando isso? É porque muitas pessoas estão achando que Deus é um pneu de estepe. Só lembra quando precisa. Meu pé está doendo, meu desemprego, um câncer chegou. O casamento está bagunçado, aí chora, meu Deus, meu Deus. Aí clama, ele diz, mas filho, eu sempre estive aqui, tu me abandonaste, mas eu te perdoo, eu vou resolver o teu problema, mas me honra, anda nos meus caminhos, segue os meus princípios, se afasta da presença do mal. Tá bom, Senhor, tá bom. Quando o Senhor menos espera, você está andando por veredas tortuosas, fazendo tudo errado de novo. Aí quando o pé está doendo, vai procurar o pneu de estepe. Você está entendendo que Deus não é pneu de estepe e não é muleta só para quando você precisar? Nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar. Ele precisa ser o primeiro. Apocalipse nos dá as características que definem um povo, os verdadeiros adoradores de Deus. Eu quero que você abra agora no capítulo 12, versículo 17, para a gente encerrar. Já estamos caminhando para o final, viu? Capítulo 12. E o versículo 17. Define, dá as características dos eleitos de Deus.
dos que serão salvos e também dos que serão perseguidos, viu? Irou-se o dragão contra a mulher. A mulher é o que aqui? E o dragão, Satanás, irou contra a igreja. Irou contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quem? De Jesus. Testemunho de Jesus, ou seja, tem a fé em Jesus. A mulher verdadeira, a igreja verdadeira, e não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E qual é a igreja verdadeira? É a que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Ah, mas lá nos evangelhos diz que só precisa amar o Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Isso mesmo. Só 2. Agora vamos pegar esses 2 e dividir em 10. Os 4 primeiros é tudo direcionado a quem? Obediência a Deus. E os outros 6? Amor ao próximo. Entenda uma coisa. A Bíblia diz claramente que não adianta você tropeçar só em um. Tem que guardar todos. Não adianta. Na conta de Deus, 10 menos 1 não é 9. É quanto? É 0. É 0. Aí você diz, mas ninguém vai ser salvo então, porque ninguém consegue. Eu tenho dito, eu gosto de fazer essa ilustração. Você tem 2 filhos, Zé da Água. Não esqueça teu nome mais nunca. Aí você dá a mesma missão para os 2 filhos. Ah, não é o homem que dá água dele, faz é cortar, é. Zé da conta. Presta atenção. Tu tem 2 filhos, Zé. Tu dá a mesma missão para os 2. E tu vai e volta. É 2 mesmo? Amém. A mesma missão para os 2. Um tenta, e tu chega, mas ele não conseguiu. O outro nem tocou na missão. Quem será bem visto aos teus olhos? O que tentou. Mesmo que não tenha conseguido, mas pelo menos ele tentou. É o que nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando observar os mandamentos de Deus. Os mandamentos não salvam, mas por amor a Cristo, como demonstração de fé, de aceitação ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós tentamos guardar os seus mandamentos. Observar a lei é demonstração, é aceitação a Cristo, amá-lo pelo seu sacrifício. Ele mesmo disse, eu repito, se me amas, aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. O plano de Deus para você é vida eterna. E sem obediência, não tem eternidade. É destruição. Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte está em aproveitar as oportunidades. Como eu disse, o sucesso só acontece na vida daqueles que têm atitudes. Se você não tem atitude na vida, você vai ser sempre o último. Você vai ser sempre o coitado. Você vai ser sempre o fracassado. Você vai perder para os outros. O galã chegou primeiro, casou com a bonitona. O outro, que não teve atitude, ainda deu sorte que pegou lá no futuro. Mas ele poderia ter vivido uma vida feliz ao lado da pessoa que amava, só porque precisava ter atitude. Vocês precisam ter atitudes. Precisamos ter atitudes. Conta-se a história de 2 criancinhas, ficaram órfãos e foram adotadas por um casal de boa condição financeira. E esses casais tinham filhos, mas ele resolveu dar a mesma criação para essas crianças adotadas, a mesma que deu para os seus filhos. Só que uma dessas crianças, quando percebeu que aquela não era a sua família, começava a ficar triste, deprimida, com ódio, insatisfeita, se sentindo inferior aos filhos do casal. A outra não, a outra aceitou ajuda, estudava, se capacitava, aproveitava as oportunidades. E o outro, à medida que o tempo foi passando, foi ficando rebelde e cada dia mais revoltado, por conta de não ter pai, não ter mãe, ser órfão e morar de favor na casa dos outros. O outro não,
já encarava como aquela oportunidade um presente de Deus, uma nova família que Deus tinha lhe dado. Depois que engrossou um pouquinho o cangote, 12, 13 anos, esse menino saiu de casa, fugiu. Jamais foi visto por alguém. Passou-se mais de 40 anos. Um certo dia, um homem bem-sucedido estava na estação ferroviária, esperando a sua filha que vinha de uma determinada viagem, e ele se deparou com um morador de rua, drogado, alcoolizado e chorando. Ele sentou do lado dele e disse: por que você está assim tão triste, meu irmão, meu amigo? Ah, me deixa em paz, calma, eu posso te ajudar? Não, ninguém pode me ajudar, minha vida é um inferno, eu já nasci sofrendo. E começou a contar a história dele. Eu perdi meus pais quando ainda era criança, fui adotado por uma família que só queria esnobar a mim e meu irmão. Eu não aguentei, depois eu fugi, sumi no mundo, eu vivo aqui feito um coitado, roubo, me drogo, bebo para esquecer o passado, quando eu volto a lembrar, bebo de novo e eu vivo nessa sarjeta. Ele disse: você tem uma história muito parecida com a minha. Eu também perdi os meus pais quando era criança e fui adotado por uma família, só que essa família não me hostilizava, essa família era boa, nos acolheu, a mim e a meu irmão, só que o meu irmão não aceitava, se revoltou, se rebelou e sumiu. Eu aproveitei a oportunidade, me formei, me graduei, me capacitei e sou um rico empresário. Minha filha é médica e eu estou inclusive esperando ela. Eu sou um vencedor e agradeço a Deus por ter colocado aquela família na minha vida. Mas me diga, amigo, qual é o seu nome? E quando ele deu o nome, descobriu que era o seu irmão. Essa é uma história baseada em fatos reais. E qual vai ser a sua decisão hoje? Murmurar de Deus? Dizer que as outras pessoas são beneficiadas e você é o azarado ou azarada? Que na sua vida dá tudo errado? Que você pega o salário, bota num bolso e parece que o bolso é furado? Você vai ficar murmurando por conta dos infortúnios, da doença presente no seu seio familiar, se queixando de tudo, e num momento como esse, ficando surdo e cego para as oportunidades. Qual vai ser a sua escolha? Os irmãos vão cantar, os nossos irmãos, como é o nome? Moriá. Eles vão adorar o Senhor, e eu quero que você medite na música que eles vão cantar. E quando terminarmos de cantar, eu vou convidar você para uma oração. Nós teremos batismo amanhã, e teremos batismo no dia 30, e teremos batismo no dia que você quiser, só não demora muito, porque o dia de amanhã pertence a quem? Aí eu vou orar por você, por sua decisão. Você vai levantar e você vai vir aqui em nome do Senhor Jesus, porque eu vou orar, você vai descer as águas, você vai ser uma nova criatura. Não leva o caso na brincadeira, eu estou falando sério. Lembra das pessoas que já morreu, lembra dos funerais que você foi. Quantas dessas pessoas queriam estar em seu lugar agora, tendo essa oportunidade? Eu vejo pais e mães dizendo: eu quero que meu filho se batize, eu quero que ele siga. E por que você não segue primeiro? O melhor exemplo é o vivido. Não adianta falar, é preciso você caminhar na frente para que teus filhos te acompanhem. Você acha que quando eu tomei a decisão de ser adventista é porque eu morri de amores por Jesus? É porque eu era apaixonado pela igreja? Não! É porque o mundo é cilada e eu sabia que eu precisava dar um exemplo. Mesmo engolindo sapo, mesmo contra a minha vontade, eu me batizei. Foi difícil, mas onde eu estou hoje? Nos pés do Senhor Jesus. E posso gritar em alto e bom som: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essa mensagem de hoje me faz lembrar um ditado que diz que o sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. A história do jovem, dos filhos, das crianças, foi a mesma história, o mesmo início, mas que teve final diferente. E a sua, ela vai ter final diferente? Você vai ficar arrumando desculpas para os infortúnios? Ou você vai querer assumir o seu compromisso com Cristo? Não tenha vergonha de ninguém. Se você tem o desejo no seu coração de entregar a sua vida ao Senhor, se não for amanhã ou dia 30, mas venha. Eu quero orar por sua decisão.
Se você não se sente preparado, amém por isso. Porque quem te prepara é Deus. Você nunca vai se sentir preparado. Não conheço um que aceite o batismo e se sinta 100% preparado. Até porque, pode vir, minha irmã, você já decidiu, né? Graças a Deus. Amém, louvado seja Deus. Suspensão não chega o dia. Tem mais alguém que quer vir aqui se juntar com a nossa irmã? Essa aqui é Cida, né? Só faltou vir agora a Aparecida. A Aparecida ainda está por aí? Se tem o desejo de se entregar a Jesus, venha. Dedé, Felipe, todos vocês que foram mencionados os nomes aqui, se você quer morar no céu, se você quer viver a eternidade ao lado do teu Senhor e Salvador, vem. Ainda que você não queira se batizar amanhã, mas tome a sua decisão. Cele a sua vida com Cristo. Não existe neutralidade em momentos como esse. Você tem que deixar as dúvidas de lado. É preciso atitudes. Se eu não tivesse tomado a atitude, tomado a iniciativa, eu estava no mundão, ou talvez no pó da terra. E pelo rojão que eu ia, com certeza eu estava no pó da terra. Se tiver alguém que queira participar dessa oração, eu convido a vir aqui à frente. Que Deus possa fazer com que o coração daqueles que ainda não se decidiram deixe de ser barro e tornem-se ceras e que amoleçam, para que o Espírito Santo faça o milagre. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Vou ter que ficar de costas para vocês, tem algum problema? Santo Deus, nosso Pai soberano, eis aqui os teus filhos, Senhor. O Senhor conhece as suas limitações. O Senhor conhece o desejo dos seus corações. O Senhor sabe, Senhor Deus, qual é o argumento, a desculpa, a aflição, a justificativa, se é que existe alguma, para não te aceitar. Mas o Senhor conhece. Então só compete ao Senhor fazer esse julgamento. Sobretudo eu te peço que tenha misericórdia, Senhor. E fazer com que eles possam ter, Senhor Deus, ainda outra oportunidade como essa. Porque eu não sei, Senhor. Eu não sei se amanhã estarei aqui. Só quem sabe é o Senhor. Amém. Se for do teu querer, Pai, nos traz de volta amanhã para mais uma vez trazermos essas oportunidades para os teus filhos. Porém, sobretudo, que seja feita a tua vontade. Amém. Que o Senhor possa amolecer esses corações de pedra. Que verdadeiramente, Senhor Deus, esses corações possam ser amolecidos, que o teu Santo Espírito possa encontrar morada nesses corações. Amém. Por favor, Senhor, nós fazemos planos, nós nos projetamos para a vida, nos capacitamos para o mercado de trabalho, nos capacitamos, nos preparamos para ter uma vida familiar, nos projetamos fazendo uma casa, comprando um carro, nos protegemos contra o assalto, contra os ladrões, mas às vezes negligenciamos de nos permitir se preparar para o céu. Ignoramos que o dia de amanhã não nos pertence. Ignoramos que nossa vida é uma vela que está acesa, por enquanto, e que tem vento ao nosso redor, que a qualquer momento essa vela pode se apagar, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, conceda mais um pouquinho de tempo aos teus filhos que não se decidiram, e que eles possam se decidir o quanto antes. Por favor, Pai, que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém. Que o Senhor possa nos dar uma noite de paz na Tua presença, sobre os Teus paternais cuidados. Amém. E se for da Tua vontade, nos traz de volta aqui amanhã, pela manhã, e logo mais à noite, Senhor, para mais uma vez nos alimentarmos, nos deleitarmos na Tua santa palavra. Amém. Ouve as nossas orações, atenta os Teus ouvidos para os nossos pedidos. É o que te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém.